Olá, boa noite. Está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a retomada do uso obrigatório de máscaras de proteção em aeroportos e aeronaves. A medida tem como objetivo reduzir o aumento expressivo da Covid-19 nas últimas semanas. E eu converso agora com Leonardo Rodrigues de Godoy, especialista em direito civil, e com o infectologista Emerson Luz sobre esse assunto. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Tá na Web. Doutor Emerson, muita gente deve estar se perguntando se mesmo, após as vacinas, ainda é necessário o uso de máscaras. O que foi levado em consideração para tomar essa decisão? Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Estamos num momento crucial e essa medida é estratégica. Uma taxa de transmissão muito elevada. Além disso, os casos vêm aumentando e a colocação de uma barreira a mais para diminuir a disseminação do coronavírus é necessária. E a máscara entrou como uma necessidade hoje, principalmente em locais fechados, aeroportos, aeronaves. Transporte público também deve ser ampliado e provavelmente em mais alguns locais deverá ser ainda regulamentado. Pois é, doutor Leonardo, e quando é determinada essa obrigação, como foi colocado agora, nos aeroportos e também nas aeronaves, o que pode acontecer com quem se recusar? Bom, Flávia, o uso de máscara, ele decorre de um poder que o Estado tem sobre as liberdades individuais, que a gente chama de poder de polícia. Então, o Estado, com o objetivo de garantir a supremacia do interesse público, a saúde, a vida da coletividade, ele pode interferir nas garantias individuais, nas liberdades individuais. E quando ele regulamenta, como a Anvisa fez, a obrigatoriedade do uso de máscara, ela tem o poder de polícia de exigir certos comportamentos que restringiriam, em tese, as liberdades individuais, sob pena de algumas sanções. Por exemplo, impedir o acesso a determinados lugares, solicitar o desembarque de aeronaves e até aplicar multas em casos extremos. Doutor Emerson, e por enquanto, é só em aeroportos e nas aeronaves ou já tem outros lugares também que voltaram a exigir o uso de máscaras? Muitas instituições estão tomando já essa medida de exigir, por exemplo, universidades, como a USP, é um exemplo, só se consegue o acesso utilizando a máscara. Então, como várias instituições estão já exigindo, nada mais simples que a Anvisa também demonstre esse caminho. Estamos num momento aquele em que as pessoas vão viajar, vão circular, vão participar de eventos, confraternizações, festas de família, além da Copa do Mundo, todo mundo torcendo junto, que é mais um fator de perigo nessa aglomeração de pessoas com uma taxa de transmissão tão alta. E mesmo onde não é exigido ainda, já é recomendado, doutor Emerson? Temos que considerar como uma gestão de risco. Se eu tiver uma percepção de risco que naquela situação pode ocorrer a transmissão, eu vou utilizar, como, por exemplo, uma clínica, um hospital. Principalmente se for a pessoa portadora das comorbidades, doenças pulmonares, hipertensão, problemas cardíacos, problemas da imunidade ou acima de 65 anos, o uso da máscara vai ser uma proteção importante. E outro momento especial é se eu tiver com algum sintoma, eu vou colocar a máscara para fazer uma barreira e diminuir a transmissão e proteger as outras pessoas que estão no meu entorno. Pois é, doutor Leonardo, doutor Emerson falou aqui da questão dos sintomas. Se a pessoa sabe que ela tem Covid, fez o teste ali, deu positivo e ela não usa a máscara, existe alguma outra punição? Desculpa, Flávia, a pergunta foi para mim, né? Foi, exato. Se existe alguma outra punição, caso a pessoa saiba que ela tem Covid, confirmou, fez o teste, foi lá na farmácia ou foi no laboratório, fez o teste, deu positivo, ela continua saindo sem usar a máscara. Existe uma punição? Olha, Flávia, existe no Código Penal um tipo específico para essa situação, que a pessoa
tem conhecimento de que é capaz de transmitir uma doença e mesmo assim não toma as medidas cabíveis. É claro que isso depende de uma apuração, depende de prova, é difícil produzir uma prova nesse sentido, mas a pessoa que é portadora de uma doença contagiosa e não adota medidas para evitar o contágio, sim, ela comete um crime sem prejuízo de outras ações na esfera civil e administrativa também. E existem casos, o senhor falou aí de patologia, existem casos que a pessoa não consegue ficar com a máscara por alguma doença, por alguma condição física. Aí, se ela explicar, mesmo que seja num lugar que é obrigatório o uso de máscara, ela pode ficar sem a máscara, doutor Leonardo? Sim, a legislação que regulamenta o uso de máscara já previu essas exceções que, por exemplo, pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, outras deficiências, crianças menores de 3 anos, elas estão dispensadas do uso da proteção facial. Então, a própria legislação que previu a obrigatoriedade do uso de máscara nos termos do regulamento, ela também libera essas pessoas que, por outras razões, não podem usar apropriadamente essa proteção. E aí vai também a consciência de todo mundo, né? Já que essas pessoas não podem usar, nós devemos nos conscientizar e mais ainda fazer o uso dessa proteção. Cada um tem que fazer a sua parte, como a gente sempre fala aqui, né? Doutor Emerson, no início da pandemia, eu acho que todo mundo se lembra que começaram aquelas máscaras de pano, depois a gente foi evoluindo até chegar às mais adequadas. Atualmente, algum tipo de máscara não é recomendado ou chega a ser até proibido pela Anvisa? Vamos lá, a própria nota da Anvisa, ela define que a máscara N95 ou PFF2 é a melhor, é a recomendada. A máscara cirúrgica também pode. Ela melhora se eu colocar a máscara de pano junto, chegando uma filtragem perto da N95. Eu não posso usar máscara de pano só de uma camada, não posso usar bandanas, lenços, nem só a face shield, que é aquela placa de acrílico no rosto, ou máscaras de acrílico. Também não podem ser utilizadas, somente essas, como proteção. Agora, eu posso usar a máscara cirúrgica, por exemplo, e botar um face shield. Eu estou aumentando as barreiras. Quanto mais barreira eu colocar, mais eu vou dificultar essa transmissão. Lembrando que a transmissibilidade dessa BQ1, essa subvariante que está circulando, é altíssima. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa subvariante, né? Quais são aí os sintomas? Mudaram muito, doutor Emerson? Os sintomas não modificaram, eles continuam com uma síndrome gripal, dor de garganta, tosse, cansaço, dor de cabeça, aquela característica de perder um pouco o paladar, o olfato, não tem acontecido, mas pode acontecer. Pode ter diarreia também, falta de apetite. Basicamente, não modificou. Algumas pessoas estão reclamando muito da dor de cabeça. Agora, a BQ1 ela é muito relacionada com aquela Covid longa, quando permanecem enxaquecas, alterações de memória, falta de concentração, a dor no corpo que permanece depois. Então, é muito importante fazer parte da estratégia de enfrentamento dessa ameaça. Além da máscara, que está começando a ser exigida em alguns lugares, a vacinação. É de suma importância estar com o esquema vacinal completo. Pois é, então vamos falar um pouquinho aí dos cuidados. Eu sei que durante a pandemia a gente bateu muito nessa tecla, né, de afastamento, cuidado com higiene, mas vamos repetir, vamos reforçar aqui? A etiqueta das mãos é importante, sempre estar com esse hábito de lavar as mãos, de fazer uma higienização com álcool em gel quando não puder lavar, mas logo depois lavar as mãos é importante com água e sabão, evitar tocar nas mucosas, o hábito de ficar tocando nos olhos, manter esse distanciamento pelo menos de 1,5 metro, alguns autores falam 1 metro, mas não pode ficar tendo esse toque muito. E a higienização das superfícies não é tão importante, mas ela participa também da cadeia de transmissão. E como foi dito antes, as barreiras, quanto mais eu colocar, como usar a máscara em locais fechados,
de ventilação inadequada, onde não há uma troca da atmosfera, ela vai me proteger e também vai proteger aquela pessoa que é do grupo de risco. Essas pessoas, elas são aquelas que podem ser hospitalizadas e complicar mesmo com o esquema vacinal completo. A BQ1 se caracteriza por conseguir reinfectar, e as pessoas com esquema vacinal completo estão muito mais protegidas. Pois é, mesmo com todas as campanhas, os avisos sobre a necessidade da vacina, doutor Leonardo, tem gente que se recusa ou que simplesmente tomou a primeira dose, não seguiu com o esquema completo. Pode ser uma medida a ser tomada, essa questão de exigir novamente em alguns lugares para entrar a carteira de vacinação, tudo certinho? Sem dúvida, Flávia. A exigência da apresentação da carteira vacinal atualizada já não é novidade, né? O nosso ordenamento jurídico de muito tempo já exige, por exemplo, para matrícula na escola das crianças, para outras atividades. Agora ficou mais em voga por conta da pandemia que nós estamos passando, mas é autorizado que estabelecimentos públicos ou particulares, entes públicos, mediante regulamentação, possa exigir a apresentação da carteira de vacinação atualizada. Como o doutor Emerson disse, a vacinação é essencial, que a gente tome todas as doses, porque é uma proteção para a gente e para o próximo também. Então, em decorrência, legalmente falando, em decorrência do poder de polícia, né, o Estado pode sim regulamentar essa exigência da apresentação da carteira de vacinação para certas atividades. Doutor Emerson, e o Estado está preparado aí para poder dar uma acelerada de novo nesse esquema, nas campanhas de vacinação e até para receber pessoas que por um acaso se infectem no serviço de saúde pública? Certamente o Serviço de Saúde Pública tem planos de contingência para poder ativar leitos caso haja necessidade. Felizmente, o aumento de número de casos não está sendo acompanhado de internações ou de óbitos na mesma proporção, mas com um grande número de pessoas doentes, matematicamente esse efeito de massa pode levar muitas pessoas a procurarem o atendimento. E a vacina é primordial que agora seja feita a aquisição da vacina bivalente. É aquela vacina que protege contra a cepa original e contra a subvariante BA4, BA5, que já foi aprovada, agora está faltando fazer os trâmites para aquisição e distribuição e vacinação da população. Doutor Emerson, e para a gente encerrar aqui, eu acho que muita gente, como eu, fica curiosa, né? As pessoas foram se vacinando, usando máscara, tomando os cuidados e agora parece que as coisas começam a voltar, a gente ter que usar máscara de novo. O que pode ter causado aí essa nova onda aí de Covid-19? Se é que a gente pode falar de uma nova onda, se é que parou alguma hora, né? O surgimento de variantes, ele é incessante. Sempre estão surgindo novas variantes que vão se adaptando. No caso da Ômicron, ela conseguiu se adaptar porque ela se espalha mais e causam quadros até não tão graves, além da própria proteção da vacina. E ela consegue um pouco enganar o sistema imunológico de pessoas que já tiveram ou vacinadas. O esquema vacinal completo é importante. E essas subvariantes de agora, elas têm essas características, elas herdaram isso da Ômicron. Certamente vão surgir novas variantes. Estamos sim numa onda, pode ser considerado, falta as autoridades sanitárias definirem se é uma onda ou não. Mas o número de casos está muito elevado e a taxa de transmissão está muito elevada. Mas, por sorte, temos a proteção da vacina e hoje também temos novidades com medicamentos antivirais efetivos que diminuem bastante a letalidade. Bom, então é isso, né? Vamos nos prevenir, usar a máscara quando for recomendado e tomar todas as doses de vacinas. Doutor Emerson, doutor Leonardo, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Tá na Web. E agora a gente volta para as telas do Google para saber quais outros assuntos têm sido pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá. A divulgação dos locais de provas do concurso do INSS, que acontece no próximo domingo, foi destaque nos trends com mais de 200 mil pesquisas.
Para saber o local de prova, o candidato deve acessar o endereço sebrasp.org.br, entrar na parte de concursos em andamento, clicar no concurso do INSS e informar o CPF no campo Consulta aos locais das provas objetivas. O Dia do Músico, comemorado no Brasil em 22 de novembro, também foi destaque nas trends. É que esses artistas ganharam homenagens de norte a sul do país. A data tem como finalidade enaltecer todos os musicistas, profissionais tão importantes para todos nós, não é mesmo? E agora, a notícia mais triste da semana, que infelizmente foi destaque: a morte do cantor Erasmo Carlos, que nos deixou ontem, aos 81 anos. Pioneiro do rock no Brasil e símbolo da Jovem Guarda, o Tremendão, como era chamado, deixa muitas saudades. E nós vamos fazer agora uma breve pausa. A gente volta já já com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta e, como sempre, no segundo bloco, a gente aborda as fake news que estão circulando nessa semana. No nosso Instagram, estamos falando sobre uma fake news envolvendo as máscaras, que foram novamente recomendadas pelos especialistas para evitar a propagação do coronavírus. Hashtag era fake o vídeo que voltou a circular nas redes sociais, em que um homem diz que máscaras contaminadas com a Covid-19 chegaram ao Porto de Santos. O vídeo, gravado em 2020, foi compartilhado novamente depois que autoridades divulgaram o aumento do número de casos do coronavírus. Especialistas esclarecem que essa tese de que máscaras podem ser contaminadas por Covid-19 não tem fundamento. Além disso, o novo coronavírus não tem capacidade de resistir vivo por longos períodos. E agora nós vamos dar uma olhada na fake news que está sendo desmentida na nossa programação. E tem a ver com dinheiro. Olha o golpe. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp e eu quero explicar o porquê dessa mensagem ser uma fake news e a importância de você se atentar para as mensagens que você recebe nas redes sociais, via aplicativos de mensagem, para você não cair em um golpe. Você pode ter algum valor a receber relacionados a herança, benefícios esquecidos, direitos esquecidos, dinheiro esquecido em alguma conta bancária. Mais de 20 milhões de brasileiros já sacaram com o link para você clicar. Quando você clica nesse link, você é direcionado para uma página, você informa os seus dados pessoais e com isso, golpistas acabam praticando crime usando os seus dados pessoais. E para perceber que essa mensagem é fake news, não é muito difícil. Primeiro porque essa mensagem sempre vem muito no imperativo. Consulte agora, descubra. É uma mensagem que não vem com fontes. Quem que está devolvendo esse dinheiro? É o Banco Central? É através de uma ordem judicial? É algum banco? Se sim, qual é o banco? Qual é a fonte dessa notícia? Qual é o órgão por trás dessa devolução desses valores? Quais são esses direitos que você esqueceu, né? Dinheiro esquecido em alguma conta bancária? Sempre que há algum resto de saldo em contas bancárias, quem é o responsável por fazer essa liberação é o Banco Central. Isso já aconteceu recentemente, mas daí se cria um link dentro do site do Banco Central para você verificar se há ou não algum tipo de saldo em alguma conta bancária. Geralmente essas mensagens no final
tem um texto que diz passe essa mensagem para mais pessoas. Então, esses são aspectos básicos, características básicas de uma mensagem falsa e você não pode ser vítima. E sobre esse assunto que mexe com o nosso bolso, eu converso com o economista e professor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa. Professor Fernando, muito obrigada pela participação. Vamos começar por uma regrinha básica que muita gente esquece. Uma oferta milagrosa de dinheiro caído do céu. Vamos desconfiar, né, professor? Boa noite, Flávia. Essa regra eu acho que eu aprendi com meu pai, que já morreu há 20 anos. Eu aprendi quando era criança. Ele me dizia o seguinte: não existe dinheiro fácil, dinheiro não cai do céu. Toda vez que você receber uma oferta que é aparentemente vantajosa para você, desconfie. Esqueça. Você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Estude bastante, se prepare bastante, e aí você vai ter a sua renda, sabe? E sem se preocupar com vantagens eventuais. Não existe isso. O dinheiro, todo o dinheiro é remunerado. Então, não cai de graça. Desconfie de tudo. Professor, e é muito comum surgir de tempos em tempos uma fake news sobre essa questão financeira e tentar movimentar as pessoas com esse atrativo de ganhar dinheiro fácil? Golpes financeiros, né? Desde que inventaram o dinheiro, que são milênios. Quer dizer, é roubo, é fraude. Mas os nossos tempos recentes, as pessoas buscam informações em fontes erradas, né? Nós temos visto isso no Brasil, um grau de ignorância, vamos falar claramente, falta de cultura, porque as pessoas buscam informações onde? Na chamada câmaras de eco, né? As suas bolhas. Gente que pensa igual a você. E aí você fica naquele... Você não evolui, você só vê a confirmação do que você pensa a priori. Ao fazer isso, você caminha para uma ignorância total, porque você não lê jornal, não vê outra fonte de informações, não lida com pessoas que discordam de vocês, que fazem pensar. E esse é o princípio da ciência. Sempre você testar todas as hipóteses, tá? Ver se confirma. Se não confirma, você muda de ideia. Então, um grande problema é isso. Nós estamos, por causa de rede social, foi feito um mau uso da rede. Sabe? Pessoas acham que vão educar-se sem fazer esforço. Desculpe a palavra, não é acadêmica, mas eu falo com meus alunos, 100 horas bunda, sabe? Sentado na cadeira, estudando. A vida é difícil, a gente tem que lidar com isso. Então, evite informações fáceis, procure fontes verídicas. Então, no caso de golpe que estava falando, nunca acesse link. Isso chama phishing, pescar. Milhares de mensagens, até que um patriotário, né, um cara meio imbecilizado, resolve ser esperto e clica naquele link. Ao fazer isso, ele já está na mão dos criminosos. Então, você que tem que ser o sujeito ativo. Você entre no Internet Bank com a sua senha ou entre no aplicativo que é hoje a agência na sua mão. E aí você faz tudo a partir da sua força de vontade e não de dicas de outros. Dica muito importante do professor aqui, checar sempre as informações e não ir clicando em qualquer link. Agora, no site do Banco Central, professor, a pessoa tem acesso a informações, se, por exemplo, ela acha que tem algum dinheiro lá esquecido em alguma agência bancária, em algum banco, uma instituição, onde ela pode procurar essa informação sem correr riscos? Dentro do princípio que eu falei no início, eu acho assim, não existe dinheiro esquecido. Se for esquecido, é mínimo, é redutante. A inflação já comeu seu poder aquisitivo. Não perca tempo com isso, sabe? Não vai atrás assim, eu esqueci num dinheiro que vai ser significativo para mim. Não existe isso. O dinheiro relevante você sacou, sabe? Mas o Banco Central fez uma campanha e é o mínimo. Aí você entrando voluntariamente no Banco Central, pegando informação, mas não pegando o uso de sites de terceiros que vão facilitar a sua vida, que vão advertir que você tem um direito,
Tem inúmeros golpes, eu já recebi, assim, advogados que estão entrar na causa coletiva, dê os seus dados que a gente vai te representar. Isso aí é descarte de início, nem perca tempo conversando. Desligue o telefone, se for via telefone, rasgue a carta, eu já recebi via carta isso. Rasga a carta, joga no lixo e não se preocupe. Os golpes são muito sérios, eu posso dar um exemplo de golpe. Recentemente, de madrugada, às 4 horas de madrugada, minha esposa recebe um telefonema falando que nosso filho estava sequestrado. A gente fica em pavor, eu moro em São Paulo, em outros lugares. A gente ficou apavorado, mas a gente tinha uma coisa de localizar por celular. Aí, enquanto ela falou isso, o localizado, ele estava na casa dele. Deu para localizar pelo celular. E aí desligou. Aí eu peguei o telefone, logo eu fui lá e disse, o telefone está sendo gravado. A pessoa desligou imediatamente. Esse é um golpe antigo, Então, mas que vira e mexe e volta, né? Vamos falar do Pix, então, professor, antes de encerrar, para dizer, é seguro? Porque é uma ferramenta que a gente usa muito hoje em dia, né? A gente pode usar o Pix com tranquilidade? O Pix é o primeiro passo. O que é o Pix? É o antigo cheque, só que é online em tempo real, e de graça, né? E em qualquer horário. Mas ele é uma ordem de transferência e depósito à vista. O seu depósito à vista está num banco. Então, você dá essa ordem quando você entra ou no aplicativo ou no Internet Banking, né? Aí você dá essa ordem. Então, você tem que fazer... Esse é o caminho seguro. Jamais você pode ceder qualquer dado, só o seu número do Pix, assim, para alguém quer te pagar, você dá o número do Pix. Qual é? CPF, o e-mail, o celular, é o que você usou como chave Pix. Aí é super seguro, sabe? E geralmente você dá e paga na hora. Você vê que os estabelecimentos comerciais têm lá o número do Pix para ser pago. Quanto a isso, você pode dar. Mas nada mais além disso, nada que peça senha ou dados pessoais, tá? E a tendência daqui no próximo ano já vai haver um chamada, em inglês é CBDC, que é moeda digital do Banco Central, que no Brasil estão chamando real digital. Aí vai ser a substituição do papel moeda, sabe? Então, nós caminhamos com uma economia totalmente digital. E temos que aprender a lidar com isso, sabe? E desconfiar desses golpes de ganhar dinheiro fácil. Sempre desconfie dos terceiros, porque existe muitos malandros querendo levar vantagem, né? Bom, então é isso, vamos ficar atentos, né? Professor Fernando, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. E a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Obrigada pela companhia e até a próxima.